Este computador. Bom, estamos aí gravando, né? Todos presentes, todos me escutando. Nossa disciplina. Sim, muito bem. Sim. Quem não se manifesta se aceitando tacitamente. Bom, vamos lá. Eu acredito que nós começamos a nossa disciplina de direito tributário e passamos por alguns aspectos iniciais, né, da disciplina. Definição de direito tributário, da disciplina, do ramo do direito, enfim. Eu acho interessante a gente poder rever um pouco dessas questões, apesar de terem sido passadas, né, dentro da previsão que nós temos de disciplina. Hoje a gente começaria com a apresentação de fontes do direito tributário, mas eu acho interessante a gente, já desde que, considerando que passou muito tempo, né, a gente começou a nossa disciplina lá no fim de fevereiro, início de março, muitos meses sem que a gente tenha contato contínuo com a disciplina, então acredito que a gente possa passar desde o início, né? Gostaria de começar com vocês com conceituação de direito tributário, né, que constitui essa disciplina que nós estamos ministrando hoje, né? O direito ele é um sistema jurídico, ele não comporta qualquer divisão, isso é bastante importante de ser relatado. O que, assim, como o direito ele é um sistema jurídico único, não comportaria em tese nenhum tipo de divisão. Mas, todavia, para fins didáticos, né, facilita a entender as disciplinas, o que constitui a normatização do direito tributário, quando dividimos em alguns ramos, né? E o ramo nosso do direito tributário não diverge dos demais, ele tem a denominação, ele tem uma definição de seus limites para esse mero exercício didático, né? Bom, analisando a doutrina, o que a gente entende como esse ramo do direito tributário, né? Ou essa área do direito, né? O direito tributário ele é um ramo didaticamente autônomo do direito, no qual é integrado pelo conjunto das proposições jurídico-normativas que correspondam à instituição, arrecadação e fiscalização de tributos, né? Então, é um ramo do direito que estuda basicamente os regramentos, as normas jurídicas que tratam especificamente da instituição, arrecadação e fiscalização de tributos. Tem um doutrinador que eu acho bastante interessante, chamado Luciano Amaro, ele está até na nossa bibliografia. Ele conceitua o direito tributário como ramo do direito público que rege as relações jurídicas entre o Estado e os particulares decorrentes de atividade financeira do Estado, no que se refere à obtenção de receitas que correspondam ao conceito de tributos. É interessante essa definição que ele traz, né? É o ramo do direito público, não se constitui um ramo do direito privado, o direito tributário, né? O direito privado geralmente são regras que estabelecem as relações entre entes privados, né? Então, relações entre pessoas de direito privado. O ramo do direito público sempre tem, de um lado, alguém relativo ao público, né? Alguma pessoa jurídica de direito público, por exemplo, o Estado, União, né? Os municípios, entidades vinculadas ao poder público, organizações, fundações de direito público, sempre vinculadas ao Estado, né? Essas relações, quando envolvem o Estado, a gente chama de ramo do direito público. Então, o direito tributário é um ramo do direito público porque, de um lado, tem o Estado. Estado, eu digo num critério genérico, tá? União, estados e municípios sempre estão numa ponta da relação. E a outra ponta da relação, alguém de direito privado. Mas como há participação específica de alguém do direito público, então temos aí um ramo do direito público. Ela rege essas relações jurídicas entre o Estado e os particulares decorrentes da atividade financeira do Estado. Atividade financeira do Estado em termos arrecadatórios, né? Significa essa questão da obtenção das receitas, né? As receitas para financiamento estatal.
Basicamente, essa definição de direito tributário, né? O ramo do direito público responsável para analisar, estabelecer os critérios jurídicos de uma relação de direito público com entes privados a fins de arrecadação tributária. Muito bem. Especificado este ramo nosso do direito público, né? Que seria o direito tributário, o importante agora é a gente passar, como a gente começou a passar nossa disciplina lá em março, qual seria o conceito de tributo e as espécies tributárias, né? Basicamente, o conceito de tributo, eu convido a todos aí que possam, através dos seus computadores, celular, eu não sei exatamente qual a plataforma que vocês estão utilizando, mas eu convido a todos para acessar o Código Tributário Nacional, né? Acessem, por favor, o Código Tributário Nacional, é a lei número 5.172 de 1966, mas se vocês colocarem no Google Código Tributário Nacional, vai aparecer esse nosso compêndio aí, responsável por disciplinar o direito tributário em termos de normatização genérica. Acessando aí o Código Tributário Nacional, artigo 3º especificamente, nós temos uma definição de tributo, né? Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Bom, essa definição trazida pelo nosso Código Tributário, ele é bastante criticado, né? Extremamente criticado pela nossa doutrina, mas ele é extremamente útil, pois dele a gente pode retirar as principais características dos tributos. Quais seriam essas principais características dos tributos que são trazidas aí pelo artigo 3º do Código Tributário Nacional? Uma das primeiras características que a gente pode observar é a questão da compulsoriedade, né? A gente vê aí, ó, tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Então, compulsória. O que seria essa compulsória? Devemos compreender essa compulsoriedade da obrigação tributária no sentido de que esta nasce independente da vontade do devedor. Trata-se de uma obrigação legal, ela decorre da lei, né? E que para sua formação não depende da vontade do agente. Independe se nós queremos ou não cumprir a obrigação tributária. Elas não são obrigações nas quais nós temos a possibilidade de incorrer ou não, nós temos a possibilidade de entrarmos nesse tipo de obrigação. Uma obrigação legal. As obrigações, de acordo com a sua formação, podem ser decorrentes da lei ou da vontade da parte. Na primeira, que é a obrigação decorrente da lei, o nascimento do vínculo nasce independente da vontade do agente, que é o caso da obrigação tributária, né? Já no caso da segunda, que eu comentei aqui, que ela nasce da vontade da parte, o nascimento do vínculo obrigacional decorre de uma manifestação, pode ser tácita ou expressa da vontade do agente. A gente tem aí alguns exemplos, né, obrigacionais que são decorrentes da vontade de partes. Nós temos aí contratos de aluguel, por exemplo. Ninguém é obrigado a alugar um imóvel, né? Se você entrou nesse tipo de obrigação, você entrou por vontade própria. Nesse caso, de forma expressa, afinal de contas, você assina um contrato, né, escrito que estabelece a obrigação de locação. Decorre direitos, decorrem obrigações deste contrato de aluguel, mas é uma obrigação que a gente chama de volitiva, né, ou seja, decorrente da vontade da parte. As obrigações tributárias não, você não precisa expressamente declarar a sua vontade ou não de cumprir essa obrigação. Ela decorre da lei e você simplesmente deve cumpri-la, desde que incorrido nos critérios
específicos da norma tributária, surge a obrigação de pagar o tributo, você deve obrigatoriamente pagar. E se não pagar, nós temos aí meios que o Estado pode utilizar para fazer cumprir a obrigação da prestação tributária. Por exemplo, a gente tem execução fiscal. A execução fiscal é um processo judicial no qual é estabelecido a obrigatoriedade, através da força do Estado, pelo cumprimento da obrigação tributária. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não? Muito bem. Qualquer coisa, tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, como eu disse, pode colocar no chat, pode colocar, abrir o microfone, falar alguma coisa. Estaríamos aqui todos esperando a manifestação de vocês, se for o interesse de cada um. Bom, outro aspecto que a gente pode extrair aí do artigo 3º do Código Tributário Nacional é a questão da prestação pecuniária, né? Pecuniária. Todo tributo deve ser expresso em moeda. Não há previsão no nosso ordenamento jurídico de tributo que seja pago, em natura ou em prestação de serviços. Todavia, a gente tem aí alguns doutrinadores que entendem que, ao afirmar que tributo é toda prestação pecuniária ou cujo valor nela se possa exprimir, o Código estabeleceu a possibilidade de criação de tributo in natura. Quando a gente fala tributo in natura, tá, gente? Ou cumprimento de uma obrigação in natura, basicamente a gente está se remetendo a situações muito antigas, né, de relações obrigacionais. Provavelmente aqui todos já devem ter assistido algum filme de eras medievais, né, onde os tributos cobrados eram pagos pelas pessoas através da entrega direta de bens, né? Por exemplo, existiam lá tributos em que um percentual da produção agrícola deveria ser destinado ao senhor das terras, né? E nessa relação senhoril, a prestação, o cumprimento da obrigação tributária, ela era realizada através de entrega direta de bens. Por isso que a gente chama de in natura, né? Um brocardo latim que diz in natura, ou, enfim, em produtos naturais, em produtos diretos, né? Ou em prestação de serviços, né? Também não é um meio adequado de pagamento de tributos, né? O Estado não pode, por exemplo, sabendo que você é devedor de imposto de renda, exigir o cumprimento da obrigação tributária mediante a exigência de prestação de serviço. Vamos imaginar vocês aí formados em contabilidade, devem imposto de renda e a União fala, olha, estou precisando de uma mãozinha ali na Controladoria Geral da União, já que você está me devendo imposto de renda, vá lá trabalhar para mim para você pagar o imposto. Não existe essa possibilidade. Devemos realmente cumprir a obrigação tributária mediante a entrega de moeda, entrega de dinheiro. Essa parte de que alguns doutrinadores entendem, enfim, que é possível o pagamento do tributo in natura, ou pelo menos a possibilidade de criação de tributo in natura, enfim, eu discordo, acho não é possível, acho que também o Estado não tem capacidade, não teria a menor finalidade de criar um tributo que o cumprimento dessa obrigação seja através de entrega de bens de forma direta. Vocês poderiam perguntar, professor, mas e, por exemplo, como o senhor disse, na primeira hipótese da compulsoriedade, o Estado pode me obrigar a cumprir a obrigação tributária mediante execução fiscal? E, normalmente, em execuções fiscais, o que a gente mais observa é o Estado, através do seu poder estatal, através do seu poder de polícia, né,
realizar um ato processual que a gente chama de penhora. Ou seja, se você estiver devendo tributo, utilizando seu aparato estatal do Poder Judiciário, mais o poder de polícia, em uma execução fiscal, e verificando-se que o contribuinte não possui recursos financeiros para o cumprimento da obrigação tributária, o Estado pode realizar um ato de constrição direta de bens. Por exemplo, se você tiver um carro, se você tiver um imóvel, enfim, se você tiver joias, obras de arte, qualquer bem, televisão, não importa, não precisa ser também bens de alto valor, né? Pode ser bens normais, né, de nossa utilização do dia a dia, televisores, computadores, né, igual vocês estão utilizando aqui, aparelhos celulares, enfim, pode ocorrer a penhora desses bens, ou seja, o Estado ele cria ali uma constituição de uma penhora e toma para si a posse daquele bem e utiliza esse bem como meio de pagamento do tributo. A grande questão é que ele não utiliza esse bem como pagamento do tributo. A constrição judicial chamada penhora, depois, subsequentemente, é realizado o que a gente chama de leilão dos bens, né? Vocês já devem ter ouvido falar aí. Sempre tem um tiozão, um primo que fala: nossa, vou falar com vocês um grande negócio, vamos comprar bem em penhora. Sempre tem um tiozão que fala isso, né? O que é isso? São bens constritos pelo Poder Judiciário que depois são leiloados, vendidos, né? E aberto ao público em geral, no qual a maior oferta de valores faz com que essa pessoa que compre o produto dentro de um processo de penhora fique com bem e, subsequentemente, tem que fazer o pagamento em moeda, e esses recursos financeiros é que são transferidos para o poder público para cumprimento da obrigação tributária. Então, a gente não tem aí o cumprimento in natura ou através de entrega de bens. No processo judicial, a penhora é meramente um ato processual de constrição daquele bem que será leiloado, transformado em recursos financeiros para fins de cumprimento da obrigação tributária. Então, a gente não tem. A gente pode dizer que sim, na história já teve cumprimento in natura, enfim, a gente falou aí do feudalismo. Também já teve situações muito peculiares de entrega de bens em cumprimento de obrigação tributária, por exemplo, tributos extraordinários de guerra. Sei que, por exemplo, lá nos Estados Unidos havia um esforço de guerra durante a Segunda Guerra Mundial e foi exigido da população que entregasse bens produzidos com aço, ferro, porque havia esse esforço de guerra, produção de armas, produção, enfim, constante de bens utilizados na campanha na Europa, né? Então, houve ali sim uma entrega, uma necessidade de entrega de bens. E aí houve uma compulsoriedade pela escassez do recurso. Pode ser que isso aconteça. Acho difícil, nos tempos atuais, acontecer uma necessidade dessa. Foi uma situação excepcional de guerra. Bom, alguma dúvida em relação à questão da prestação pecuniária? Se todos ficarem em silêncio, tacitamente venho aqui a acreditar Professor, que vocês estão atendendo. Sim, e isso se aplica tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica? a questão da Esse tipo. prestação pecuniária? Isso. Sim, pessoa física e pessoa jurídica. Ambos devem cumprir a obrigação tributária mediante a entrega de recursos financeiros. Agora, na matéria de recuperação judicial, fala, entra também essa questão de prioridades, né? Na hora de, tipo, a empresa está fechando e precisa. E eles vão tentar retirar qualquer bem para transformar em algum tipo de recurso para não sair perdendo, né? As pessoas que devem. Só que
o governo não tem um tipo de prioridade, né? Ele não é o primeiro da fila, tipo, para vamos usar os computadores para pagar a sua dívida tributária, algo assim. Não sei se você conseguiu entender minha Não, pergunta. entendi. O que a nossa colega está comentando seria numa situação excepcional de recuperação judicial, né? O grande detalhe, a gente tem que... Eu não sou professor da disciplina, mas basicamente existe uma diferença entre recuperação judicial e processo falimentar, tá? Falência, recuperação judicial e falência são diferentes. O propósito da recuperação judicial é permitir, vamos dizer assim, uma moratória das exigências obrigacionais, tanto de cunho privado como de cunho público, para que a empresa possa sobreviver durante esse período de dificuldade financeira. Então, o objetivo da recuperação judicial é fazer realmente a recuperação da empresa. Não há, nessa fase de recuperação judicial, a penhora e o leilão, enfim, de bens da empresa, justamente porque são necessários para a manutenção de suas atividades. Provavelmente o que você está comentando, Nicole, é na situação já de falência, né? Em que a empresa apresenta um plano de recuperação judicial, há uma tentativa de manutenção de suas atividades produtivas, enfim, mas esse plano não dá certo. E aí, quando o plano não dá certo, ou enfim, em razão de algumas peculiaridades no plano de recuperação judicial, o juiz decreta a falência, ou seja, ele diz que não há como aquela empresa dar continuidade à sua atividade econômica, né? A gente até tem, né, nas normas contábeis, a continuidade, né, como princípio da ciência contábil, né, o pressuposto da continuidade. Bom, quando não tem continuidade, a gente entra no processo de falência. E aí, nesse ponto da falência, aí sim, os bens da empresa, tudo que ela tiver de bens, de recursos, são constritos pelo Poder Judiciário, e depois eles são leiloados, ou enfim, direcionados para os credores para poder realizar o pagamento das dívidas. Com relação à questão da preferência, Nicole, há uma preferência estabelecida pela legislação, tá? Vou até aqui utilizar do meu poder da internet para abrir a legislação de falência. Lei falimentar. Existe um rol de preferências. Só preciso achar aqui nos dispositivos quais são as preferências. Eu tô ficando velho. Na minha época de faculdade, ainda nem chamava recuperação judicial e falência, era concordato e falência. Loucura. Vamos lá, é o artigo 41 da Lei 11.101. A gente tem classes de credores que existem aí algumas preferências, né? No inciso 1º, titulares de créditos derivados de legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho. Esses têm preferência. Então, créditos trabalhistas possuem aí preferência. A gente tem depois titulares de créditos com garantia real, né? Estão os titulares de créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado. Então, por exemplo, se a empresa tem um imóvel financiado com o banco, é constituída uma garantia real, que provavelmente vocês devem saber, chamada hipoteca, né? A hipoteca é uma garantia real, ou seja, é um banco, uma instituição financeira,
financia a aquisição daquele bem. Ela tem uma garantia real sobre o imóvel, que é constituída, que tem esse nome chamado de hipoteca, né? Isso é um crédito garantia real, ou seja, é um crédito com uma garantia direta no bem. Então, esses têm preferência. Por exemplo, se essa empresa em situação falimentar tem um imóvel financiado com hipoteca, há preferência sobre o imóvel de quem constituiu a hipoteca. Não pode, por exemplo, os créditos da legislação do trabalho ou decorrente de acidente de trabalho penhorarem ou gravarem ou querer leiloar o imóvel, porque a preferência é de quem é o hipotecário. Então, a instituição financeira que tem uma hipoteca tem preferência. Depois, terceiro, créditos tributários. Então, veja, existe uma preferência. E aí eu vou saldando as dívidas, né? E na medida que vai sobrando bens, eu vou pagando os credores subsequentes. Então, essa é uma situação específica. Agora, dentro da nossa disciplina, a dúvida apresentada pela Nicole, no caso da recuperação judicial e falência, não seria o caso de quitar um tributo mediante a entrega de bens, né, dentro dessa situação falimentar. O que aconteceria, de novo, nessa situação falimentar é que bens que estivessem em nome da empresa seriam penhorados pelo Poder Judiciário, destinados a leilão, alguém ali, participante do leilão, compraria esse bem e realizaria o pagamento do bem através do leilão, e esses recursos financeiros seriam vertidos para o ente público para saldar o crédito tributário. Existe uma situação muito específica de utilização de bens para pagamento de tributos. Por exemplo, quando as pessoas viajam para o exterior, isso é muito comum acontecer, e trazem bens com ela, bens da viagem. E aí você sabe, né, em viagens internacionais, nós temos, depois de passar pela Polícia Federal ali, que, enfim, passa-se o nosso passaporte no sistema da Polícia Federal, indicando a entrada em território nacional, você pega a mala, depois de pegar a sua mala, você passa pela Receita Federal, pela fiscalização de fronteira, né? Ali ficam fiscais da Receita Federal que podem parar qualquer viajante que eles entenderem fazer sentido parar. Eles param o viajante e verificam se existem bens importados que não foram declarados pelo contribuinte. Se não declarados pelo contribuinte, o auditor fiscal tem a possibilidade de fazer a apreensão desses bens até que você faça o recolhimento do tributo. Se você não faz o recolhimento do tributo, esse bem ele é adjudicado pela União. Ou seja, a União passa a ter a propriedade desse bem como meio de pagamento do tributo e da multa e dos juros aplicados. Existem duas opções, existem duas situações nesse caso. Ou a União fica com o bem ou ela leiloa. Inclusive, a Receita Federal constantemente solta leilões de bens apreendidos em áreas de fronteira, em aeroportos. Se vocês tiverem curiosidade, depois entrem na internet, coloquem leilões Receita Federal. Tem absolutamente tudo. Guitarra, enfim. Outro dia teve um leilão enorme da Receita Federal, especificamente do aeroporto de Guarulhos. Eles fazem lá lotes e indicam os aeroportos que são responsáveis. Se você quiser, inclusive, dentro desses leilões, você pode ir lá em Guarulhos para ver o lote dos bens que são leiloados. Então, são leiloados, transformados em recursos financeiros que são vertidos para a União Federal. Ou a União Federal pode ficar com o bem e utilizar para si mesmo. A gente tem casos muito excepcionais, por exemplo, computadores. Muitas vezes a Receita Federal acaba ficando com esses computadores apreendidos para usar dentro da administração pública. Não precisa comprar outro computador, já que eu apreendi um computador, eu uso, né? A União Federal, a Receita precisa dos bens. Impressoras, scanners, produtos eletrônicos de utilização dos auditores fiscais da Receita Federal. Teve um caso bastante curioso também,
de um avião apreendido pela Receita Federal em uma situação bastante específica, que a Receita Federal considerou que não houve o pagamento dos tributos de importação. Houve a apreensão da aeronave e a Receita Federal acabou ficando com a aeronave para utilização dentro de suas operações. Basicamente, não sei o que a Receita Federal faz com o avião, mas enfim, lá tem. Tem também helicóptero, tem alguns bens nesse sentido. Mas são situações bem específicas, tá, gente? É bem, muito, muito, muito raro, muito específico. Até então, tudo bem? Mais alguma dúvida que vocês gostariam de apresentar em relação a essa questão pecuniária? Professor. Tudo bem, professor. Sim, pode falar. Natália, Matheus, quem está falando? Desculpa. Bom, professor, eu não sei se você viu, mas recentemente o Ricardo Eletro, né? Ele foi preso porque ele não pagou 400 milhões de tributo. Mas para chegar a ter execução e etc. dos bens, não sei se no caso dele vai ter, mas tem que ser milhões, né, para a Receita Federal ir pegar os bens da pessoa, dos familiares, etc. Sim, sim. Esse caso do Ricardo Eletro é um caso que saiu recentemente na mídia, né? Acho que todo mundo deve ter visto aí a situação. Ali é o seguinte, ali é uma situação muito específica e decorrente de uma modificação na interpretação jurídica do tema pelo Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu no caso do Ricardo Eletro? Há ali uma informação de não pagamento de ICMS, tá? O ICMS, quem já foi aluno meu de planejamento tributário, quem já foi aluno meu de contabilidade tributária, enfim, nós abordamos um pouquinho essa questão do ICMS porque ele é um tributo que nós temos o contribuinte de fato e o contribuinte de direito, né? Ou seja, o ICMS e o IPI também é igual, eu consigo repassar de forma jurídica, não somente econômica, mas jurídica, a repercussão do tributo. Então, por exemplo, quando vocês compram bens que são onerados com ICMS e com IPI, observem, por exemplo, a nota fiscal. A nota fiscal vem lá destacado o ICMS e o IPI. Quem arca financeiramente com esses tributos repassados na nota fiscal? Nós, consumidores. Por exemplo, se você compra R$100 de produto, vamos imaginar uma alíquota de IPI de 10% e uma alíquota de ICMS de 18%. Quanto que você vai pagar pela aquisição desse produto de R$100? Você não paga R$100. Você paga R$100 mais R$10 do IPI mais R$18 do ICMS. A nota fiscal vem R$128. Você não paga R$100 pelo produto, você paga R$128, que é composto R$100 do produto, 10 de IPI, 18 de ICMS. Então, quem arca financeiramente com o tributo é o que a gente chama de contribuinte de fato, ou seja, nós, consumidores. Contribuinte de direito é a empresa que vendeu o produto. Por que ela é contribuinte de direito? Porque a legislação determina que ela pega esse dinheiro do consumidor e repasse ao Estado. Então, nesse caso do ICMS, é destacado em nota fiscal os R$18. Você, consumidor, pagou os R$18 e entregou esses R$18 para o vendedor. O vendedor pega esses R$18, repassa para o Estado. O que acaba acontecendo? As empresas recebem esses recursos financeiros através da venda, pela questão dos contribuintes de fato, direito, repercussão econômica, repercussão financeira, enfim, repercussão legal do tributo, especificamente falando, e não repassa para o poder público. Isso acontece com basicamente todas as empresas que possuem débitos de ICMS. E nós não estamos falando apenas da Ricardo Eletro. Provavelmente todas as empresas comerciais do Brasil possuem algum tipo de débito de ICMS com os estados. Muito bem.
até então, as nossas decisões judiciais, a nossa jurisprudência, interpretava que se o contribuinte declarasse o débito tributário, mas não fizesse o pagamento, nós, todos os contribuintes que assim se procedesse, eles não incorreriam em crime de sonegação fiscal, enfim, trataria-se meramente de uma questão a ser resolvida com o pagamento do tributo. Pagando-se o tributo, resolve. O fisco teria seus meios de cobrança, execução fiscal, penhora, busca de bens, etc, etc. Essa que foi sempre a nossa jurisprudência dentro do território nacional. Eis que o Supremo Tribunal Federal, recentemente, nesse ano de 2020, ele alterou a sua interpretação a respeito do tema para passar a considerar essa situação envolvendo o CMS, no qual tem contribuinte de fato, contribuinte de direito, a empresa recebe os recursos financeiros, não repassa ao Estado, mas declara o débito. O Supremo Tribunal Federal começou a considerar que isso seria uma situação de um crime chamado de apropriação indébita. Por se tratar de um crime de apropriação indébita e também de sonegação fiscal, a gente teria aí punições mais gravosas para aqueles que devem esse tipo de tributo. Esse foi exatamente o caso da Ricardo Eletro. Ele não engendrou aí um planejamento tributário brutal, absurdo. Não, ele fazia a venda de produtos, destacava o ICMS em nota fiscal, o consumidor pagava, normal, a gente não consegue comprar nada que não tem ICMS dentro, obviamente de produtos, né? E ele simplesmente declarava o débito para o fisco do Estado de Minas e não fazia o recolhimento do ICMS. E outra alegação que eu vi nos jornais, eu não acompanho o processo de perto, mas o Ministério Público do Estado comentou que, no caso específico dele, ele realizava parcelamentos do débito, não pagava, depois fazia reparcelamento, enfim. E chegou aí uma dívida de, pelo que eu vi no noticiário, 383 milhões de reais. Bom, é uma situação um pouco complicada. Eu discordo da interpretação que foi dada pelo Supremo Tribunal Federal. Claramente foi uma interpretação a fim de forçar as pessoas, né, os empresários, a realizar o recolhimento dos tributos, principalmente esses tributos que são destacados em nota fiscal, que é o ICMS e o IPI. É um meio estranho, não é a nossa tradição no Brasil aplicar penas mais gravosas em relação a débitos tributários, isso não é o nosso padrão. No caso da Ricardo Eletro também, outra coisa que chama a atenção, enfim, as empresas que possuem o débito, né, que elas foram, se não me engano, a Ricardo Eletro foi vendida para Via Varejo, né? Me corrijam se eu estiver errado, mas acredito que tenha sido isso. Ele não é mais o proprietário da Ricardo Eletro. É uma empresa saudável. Se a gente está falando de Via Varejo, é uma das maiores empresas de varejo do mundo, né? Do Brasil, com certeza, é uma das maiores, e do mundo, com certeza, ela está dentro das maiores. É uma empresa saudável, ela não está numa situação falimentar, ela não está numa situação de recuperação judicial, ela não está... Quer dizer, muitas das questões envolvendo o ICMS podem ser débitos tributários que a empresa considera que não são devidos por diversas razões. Pode ser prescrito, débito decaído, enfim. Pode ter uma infinidade de questões jurídicas dentro desse montante de 383 milhões que não justificariam a prisão. E outro ponto bastante importante é que, se nós estamos falando de débitos tributários que estão, por exemplo, em discussão administrativa, pelo nosso Código Tributário Nacional, se a gente tem defesa administrativa, o débito está suspenso. Se o débito está suspenso, ele não é cobrável. Se nós estivermos falando de débito já em execução fiscal, ou seja, procedimento judicial de cobrança,
provavelmente, eu creio, principalmente pelo porte da empresa, que são débitos garantidos. Se a gente está falando de débitos garantidos em execução fiscal, já está garantido por algum tipo de penhora, algum tipo de bem, ou até inclusive recursos financeiros. Então também não faz sentido prender alguém por débito garantido. E se nós estivermos falando também de débitos parcelados, está parcelado. É situação de suspensão de exigibilidade. O físico não pode nem exigir. Como é que você vai prender alguém por um débito tributário que sequer você pode exigir? Então, eu acho que houve um sensacionalismo muito estranho ali. Eu acho que foi uma situação embaraçosa. Ele também foi acusado de lavagem de dinheiro, se não me engano, e também algumas outras operações financeiras, ocultação de patrimônio, enfim. Professor, Sim, desculpa. mas você já não ouviu, assim, eu muitas vezes já ouvi o caso de, por exemplo, das empresas deixarem de pagar tributos porque tem aquela coisa do tipo, o governo não vai vir atrás de mim porque tem a preservação da continuidade da empresa pelo bem-estar social em relação tem uma continuidade de empregos, então o governo não vai vir atrás de mim. Será que essa interpretação do STF foi justamente para tentar tirar um pouco isso de tipo das pessoas tirarem essa questão de tirarem a prioridade de pagar os tributos? Olha, eu acho que essa interpretação do Supremo Tribunal Federal ela veio numa situação de escassez de recursos financeiros dos entes públicos, né? Eu não sei se o STF teve uma intenção educativa, igual você comentou aqui, para fazer com que eu force as empresas a cumprir as obrigações tributárias, né? Eu acho que foi muito mais uma questão política, uma questão de dificuldade que os estados vêm enfrentando, do que propriamente uma visão mais educativa. Até porque a decisão do Supremo Tribunal Federal veio numa época de pandemia de Covid, né? Onde a gente tem aí uma necessidade de recursos para combater essa pandemia, né? Então, eu acho que foi uma decisão muito mais política do que qualquer outra coisa. É importante notar, assim, apesar do nosso país não ter uma tradição de condenações relativas à restrição de liberdade, ou seja, trocando em miúdos, prisão por dever tributos, o nosso país, em termos de cobrança tributária, tá? Ele é um dos mais eficientes do mundo e, de acordo com o arcabouço legislativo que nós temos no Brasil, a gente pode considerar que é um dos países que tem a maior força para a cobrança de tributos. Para você ter uma noção em termos comparativos, tá? Apesar de a gente não ter prisão, a execução fiscal, ela desrespeita, e é possível desrespeitar tudo que é possível em que vocês já aprenderam em direito societário. Por exemplo, se vocês já tiveram disciplina de direito societário, vocês aprendem lá os tipos societários, né, que são entidades de responsabilidade limitada, sociedades anônimas, que também são de responsabilidade limitada. Aí você tem umas que não têm responsabilidade limitada, como sociedade simples, sociedade em comandita simples, etc. O que lá em direito societário vocês aprenderam a respeito da sociedade de responsabilidade limitada? O que a gente aprende, o que é, enfim, definido no direito societário, é que as dívidas da empresa não passarão para as pessoas dos sócios, correto? Sociedade anônima é a mesma coisa. A dívida da empresa ficou na empresa, não pode espirrar no patrimônio dos sócios. Desde que a gente não está falando de execução fiscal. Se a gente está falando de cobrança de direito do trabalho, né, de questões vinculadas a obrigações trabalhistas, acidente de trabalho, e tributário, esquece. Aquilo que vocês aprenderam em direito societário, rasga. Não serve para nada. Execução fiscal é muito, muito, muito comum, já de cara,
o fisco exigir o tributo da empresa e colocar os sócios como responsáveis solidários. Os sócios já respondem solidariamente pelo crédito tributário. Quando o fisco já não coloca administradores, diretores, estatutários e por aí vai. Com conivência do nosso Poder Judiciário. Então, assim, aqui no Brasil, responsabilidade limitada, a possibilidade de uma empresa ter responsabilidade é zero, quando se diz questão tributária e trabalhista. E isso não acontece em outros países do mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, lá a gente tem LLC, né, Limited Liability Company, que é a nossa, correspondendo à nossa limitada. Dívida tributária da empresa fica na empresa. Se a empresa não tem patrimônio, so sorry. Acabou, não tem o que fazer. Você não vai atrás de sócio. A não ser que seja comprovado que a empresa foi utilizada para fins criminais. É uma situação excepcional, né? A empresa de fachada, para lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, tráfico de pessoas, tráfico de armas. Bom, obviamente eles vão atrás dos sócios, mas em uma situação normal de uma empresa que exerceu atividade e por razões econômicas não deu certo e faliu, que pode acontecer, morre-se a dívida com a empresa, não vai para o sócio. Aqui no Brasil isso não existe. Falando-se de direito do trabalho e tributário, vão atrás do sócio. E assim, para sempre. Se você tem uma dívida tributária, esquece. Você vai dever esse crédito tributário para sempre. O fisco não abre mão nunca. Até de dívida prescrita. Chega a esse absurdo de dívida prescrita, o fisco não abre mão. Então, tudo bem que a gente não tem a tradição de prisão, mas a gente tem os meios mais eficazes e eficientes de cobrança tributária e de forçar sócios e empresas a pagarem dívida tributária. Considerando aqui a pergunta da Beatriz, e se os sócios também não têm condições de pagar a dívida tributária da empresa? Se os sócios não têm condição, o fisco vai ficar para sempre caçando o dia que o sócio vai ter condições de pagar a dívida tributária. E o fisco continuamente vai reativar a execução fiscal, vai pedir para verificar se houve movimentação financeira, abertura de conta, se tem algum bem em nome do sócio. Você vai ficar aí para sempre com esse problema tributário. Tanto é que quem é devedor contumaz de tributos acaba não abrindo conta em seu nome próprio. Acaba utilizando o nome de outras pessoas, acaba, enfim, usando meios ilegais, obviamente. Eu estou falando aqui de meios ilegais. Mas acaba fazendo essas coisas que são ilegais e condenáveis. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem aqui no Brasil um fisco que é brutal em termos de cobrança de tributo. O Brasil é, se não me engano, o país que, em termos de administração tributária, ele está entre os melhores. Se não é o melhor, eu me arrisco a dizer que ele é o melhor em termos de administração tributária. Provavelmente nós somos o único país do mundo onde o nosso fisco federal tem acesso aos nossos dados bancários, a toda a nossa movimentação financeira. Isso não existe em outros países do mundo. Movimentação financeira, não. O fisco, não. Você tem outros órgãos de controle nos outros países, principalmente vinculados a normas anticorrupção, anti-lavagem de dinheiro, para evitar o cometimento de crimes que acompanham movimentações financeiras estranhas, tipo um COAF, mas não passadas informações para o fisco. O fisco não teria esse tipo de acesso de conta bancária. No Brasil, não. No Brasil, a Receita Federal tem acesso agora. Se ela quiser fuçar na nossa conta bancária, imediato. Não tem conversa. Então, em termos de administração tributária aqui, é absurdo a qualidade que nós temos. O que não impede a ocorrência de fraudes, né? O que não impede a ocorrência de fraudes, porque também, ao mesmo tempo, há aí o aperto da administração tributária e o brasileiro é muito criativo, né? A gente tem que dar a maior palmatória que o brasileiro consegue superar.
Pois não, pode fazer sua pergunta, Nicole. E no caso, se for conta conjunta, por exemplo, também é ameaçada? Sim, com certeza. Fisco, ele não quer nem saber. Se você tem conta conjunta, por exemplo, seu namorado, marido, enfim, e ele tem dívida tributária. É transferida a dívida tributária para o sócio. Ele é sócio de uma empresa, por exemplo. Você tem conta conjunta, há um risco grande de penhorar tudo. Lógico, depois você vai falar, não, veja bem, fisco, metade desse dinheiro é meu, foi eu que coloquei, é do meu salário, é do meu trabalho, não é dívida minha. Se você quer cobrar do meu marido, do meu namorado, etc e tal, beleza, essa parte aqui é dele, essa parte é minha. Sim, você vai conseguir liberar os recursos. Mas nós estamos falando de algo de meses, né? Não é algo que, por exemplo, rolou o bloqueio, você vai lá no processo judicial e fala, olha, veja, essa parte aqui é minha, tira o bloqueio. O juiz, desculpa, em 1 minuto vai lá e tira. Não. A gente está falando de meses, meses e meses com os recursos bloqueados. Então, é um grande problema. Vai ser um problema bem grande. Então, nesse caso da Ricardo Eletro, eu acho, enfim, eu acho meio estranho. Assim. É diferente, e também a gente não pode comparar com outros países no mundo, né? Provavelmente vocês devem ter visto aí casos, principalmente ligados a jogadores de futebol, que tiveram aí ameaçada a sua liberdade em razão de dívida tributária. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo, né? O Cristiano Ronaldo foi acusado na Espanha de sonegação fiscal e se ele não pagasse a dívida, ia ser condenado à prisão. Se não me engano, o Messi também teve esse mesmo problema na Espanha. O Neymar, eu acho que está com esse problema na Espanha. Indicação de sonegação fiscal e uma acusação grave aí de possibilidade de prisão. É diferente lá. Nós estamos falando de um país de grande bem-estar social, né? Apesar da Espanha ter seus problemas econômicos, mas para quem já foi na Espanha, a gente vê, é um país bonito, é um país que tá arrumadinho, ele é limpo, ele dá uma certa condição para a sua população, ele é seguro, tem transporte público e por aí vai. Então, faz sentido lá, talvez, ser um pouco mais agressivo em termos de cobrança tributária. Não o Brasil, que não nos dá nada, que tem uma cobrança ainda abusiva, desrespeita absolutamente todo tipo de legislação possível, redireciona a execução fiscal para sócio à torta e direito. Basta dever meio palito com tributo e já estão colocando solidariedade de todo mundo. Quer dizer, como é que fica o empresário para exercer sua atividade dentro do país? E outra coisa muito importante, a gente tem que levar em consideração que a atividade empresarial é uma atividade de risco e existe a possibilidade de falência. Qual o problema da falência? Não vejo grande problema na falência. A falência é natural. Quantas empresas são centenárias? São raríssimas as empresas que são centenárias, que estão aí de pé. Então, a falência é natural no mundo dos negócios. Ocorre por fatores externos. Ninguém abre uma empresa querendo falir. E a gente não pode punir o empresário que pelo menos tentou. Pois não. Professor, você disse que geralmente as pessoas que estão em dívida com o fisco abrem contas em outros, através de outras pessoas. As contas dessas pessoas também corre risco de ser fiscalizada ou não? Sim, Giovana, corre risco de ser fiscalizada, mas aí há um passo que deve ser dado pelo poder público, que é comprovar que realmente nós estamos falando de contas abertas pelo que costumeiramente a gente chama de laranja, né? O poder público tem que comprovar, falar, olha, essa conta, apesar de estar aberta em nome de fulano, quem movimenta é ciclano, quem
faz uso dela é outra pessoa. Ele faz uso porque ele é devedor de tributo, ele é um criminoso procurado e por aí vai. O poder público precisa comprovar essa relação, entendeu? Não basta simplesmente alegar, tem que comprovar que efetivamente há essa relação de criminalidade, né? Que é o que a gente chama de ocultação de patrimônio, que foi também um dos crimes que o Ricardo Nunes foi acusado, né? Ocultação de patrimônio, etc. e tal. Não sei se eu respondi, Giovana, a sua dúvida. Respondeu, professor. Obrigada, viu? Por nada, que isso. Bom, eu acho que basicamente o que a gente precisa levar em consideração são as especificidades do Brasil, né? E por aí, tendo em vista essa atividade da administração pública em termos de cobrança tributária e desrespeito da questão da responsabilidade limitada, é que eu considero essa decisão do Supremo Tribunal Federal bastante equivocada. Nós não estamos no momento de ter esse tipo de movimento. Porque se você é um empresário, o que vai acabar acontecendo é que entre deixar o dinheiro no banco rendendo e abrir um negócio que pode gerar emprego, você vai deixar o dinheiro no banco. Esse é o tipo de incentivo econômico que o Supremo Tribunal Federal está nos colocando, né? Tornando o nosso país absolutamente pouco competitivo, né? Bom, a Márcia fez uma pergunta aqui. No caso de sonegação mais falência, se ocorre a compra dessa empresa, a dívida pública é transferida? Bom, se ocorre a falência, no caso de falência, a empresa encerra suas atividades, né? O que acontece normalmente é que na falência você vende o fundo de comércio como meio de obter recursos financeiros para saldar os credores, né? Quando eu transfiro o fundo de comércio, especificamente em situações falimentares, não se transfere obrigação tributária para o adquirente do fundo de comércio na falência. Essa é uma situação bastante específica. Mas vamos esquecer a falência. Se eu tenho uma empresa que tem uma porrada de dívida tributária e eu compro essa empresa, a dívida tributária ela é transferida para o incorporador, tá? Ela é transferida assim. Então eu compro a empresa e incorporo. Essa dívida tributária é transferida. Há uma sucessão tributária. Foi o que aconteceu com a Ricardo Eletro, não foi? Porque eles soltaram uma nota falando sobre isso. Exatamente, Giovana. Foi exatamente isso que aconteceu com o Ricardo Eletro. Como houve a compra da empresa, a dívida tributária passou para a Via Varejo. Se não me engano, foi a Via Varejo que comprou. Depois, se alguém puder confirmar para mim, porque senão eu vou ter que entrar aqui na internet. Mas sim, passou. A dívida passa. A grande questão é que, nesse caso do Ricardo Eletro, ele está sendo acusado de cometimento de crimes, né? Crime de sonegação fiscal, crime de ocultação de patrimônio e por aí vai. O crime não passa. O crime fica com ele. Apesar da dívida tributária estar com outra empresa, o cometimento propriamente dito do crime fica com a pessoa que o cometeu, que no caso era o administrador, o dono, né, o acionista, o dono da empresa, que era o Ricardo Nunes, né? Por isso que ele está sendo preso, aí, achincalhado, etc. Essa é a especificidade do caso, porque o direito criminal, né, o crime ele não pode passar da pessoa do criminoso, da pessoa que cometeu o ato criminoso. O crime é intransferível, né? Ele é um ato personalíssimo e eu não posso transferir para ninguém. Eu não posso cobrar o cumprimento de uma pena de outra pessoa que não aquele que cometeu o ato criminoso. Então, nesse caso em específico, por isso que ele está sofrendo o processo penal. Pessoal, 9h58. Vamos fazer aquela nossa
pequena pausa e depois a gente dá continuidade da nossa disciplina de hoje. Para que eu possa ir, né, tomar uma aguinha, tomar um leite, né? Bom, vamos fazer uma pequena pausa, daqui a pouco a gente retorna, tudo bem? Eu vou pausar a gravação e vou reabrir a sala na sequência. Muito obrigado.